Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. A glória do Senhor se derrama sobre toda a terra. Glória a Deus. A glória do Senhor se derrama sobre as nossas vidas. E por isso nós temos que glorificar o Senhor em todo momento. Glória a Deus. Temos que dar glórias a Deus. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus em todo momento. Aleluia. Precisamos glorificar o nome do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Estamos em todo momento passando pelas dificuldades, pelas lutas, mas o Senhor vai nos dando exatamente pela sua graça, pelo seu poder, e vai nos sustentando. O Senhor que te sustenta, o Senhor que vai à nossa frente, tirando todos os impedimentos. Precisamos estar invocando o nome do Senhor, precisamos estar buscando a presença de Deus, porque através da sua palavra, é através da sua unção, é através do seu poder. Glória a Deus. Deus tem feito maravilhas em todo momento nas nossas vidas e nós precisamos crer. Aleluia. Porque, meus irmãos, ainda que as trevas, meus irmãos, possam cobrir toda a terra e todos os povos, meus irmãos, mas sobre nós vai surgir o Senhor, a sua glória, amém? Virá sobre ti, como diz Isaías 60. Porque é que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a tua glória se verá sobre ti. Amém? Meus irmãos, nós precisamos entender e não nos espantarmos com nada. Glória a Deus. Precisamos simplesmente confiar no Senhor, como diz o Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, é meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos confiar na palavra e confiarmos em Deus. Precisamos ter a direção do Senhor em todo momento. Muitas vezes nós andamos com o nosso entendimento, daquilo que nós pensamos e agimos, e pensamos muitas vezes pelos nossos próprios entendimentos, agimos pelo nosso próprio entendimento, mas Deus tem um caminho muito mais excelente para as nossas vidas. Aleluia. Eu digo, do mesmo jeito que um soldado tem que sair para a guerra, eu vejo muitas pessoas entrarem numa batalha e muitas vezes as suas batalhas realmente acabam sendo vencidas. Nós vemos que Josué mandou poucos homens, porque Ai era realmente uma nação pequena, cidade pequena, e não precisava de muitos homens para tomar Ai. Mas por causa da contaminação do pecado de Acã, nós vemos que o povo de Israel ficou envergonhado. Eu digo, meu irmão, quando Deus está conosco, nós não precisamos nem usar a nossa força, como foi o caso de muitos homens, como Gideão, que não precisou realmente ter armas para lutar contra os adversários. Porque tem pelejas que elas não são nossas, elas são do Senhor, meus irmãos. Essa peleja não tereis que pelejar, ela pertence a Deus. Então tem hora que nós precisamos ver, entender. A gente que tem andado com muitos irmãos, a gente olha muitas pessoas que para a gente entrar na batalha espiritual nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus, meus irmãos. Eu creio na misericórdia do Senhor, eu creio que Deus atende ao clamor de um coração aquebrantado que se humilha debaixo das suas mãos, mas eu quero que você entenda que nós temos uma batalha espiritual, e essa batalha, meu irmão, o nosso inimigo é sem misericórdia. O nosso inimigo não tem misericórdia não, meus irmãos. O diabo, o nosso adversário, ele não tem misericórdia não. Ele veio para destruir o homem. E o que ele veio roubar,
é a salvação do homem, a salvação da eternidade. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer isso com a sua vida, com a minha vida, com a vida de todos. Por isso que nós precisamos atentar o que a Escritura realmente nos atenta, faz nós atentarmos com muita atenção do jeito de vida que nós estamos levando sobre este mundo, meus irmãos. Realmente eu tenho visto um povo totalmente nécio, um povo sem temor. Olha, meus irmãos, está difícil a gente pegar pessoas realmente que estão andando na presença de Deus e guardando os seus mandamentos. Pessoas realmente que você olha e fala assim, realmente, ali vai um cristão, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Porque eu digo, quando a palavra diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, meus irmãos, Jesus já estava declarando ali e revelando que muitos poucos realmente iam se santificar para ter a eternidade. Um povo nécio, um povo realmente que não está atentando aquilo que as Escrituras estão dizendo, meus irmãos. As pessoas não têm temor. Eu vejo um povo andar relaxadamente, sem atentar exatamente que se a pessoa morrer, para onde você vai, meus irmãos? Eu vejo muita gente falar de escatologia, a volta de Cristo. Eu digo, você já se preparou pelo menos? Se Jesus vai voltar daqui 1 hora, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, nós precisamos estar preparados, meus irmãos. É a santificação. Nós precisamos andar como cristão. Nós precisamos colocar nossa vida de acordo com as Escrituras Sagradas. Nós precisamos andar. Nós precisamos despertar. Sair realmente desse sono. Sair, meus irmãos, nós precisamos atentar. Eu digo que muitos estão andando como agente secreto de Jesus. Andam camuflados, sabe? Camuflado. Muitos já usaram esse agente secreto de Jesus, mas é um real. As pessoas ficam camufladas. Elas estão lá na igreja, elas realmente mostram ter uma identidade cristã dentro da igreja. Mas quando elas estão fora da igreja, meu irmão, elas realmente tomam a roupagem do mundo, fazem o que o mundo faz, participam exatamente de todos os atos, costumes, concupiscências mundanas. Eu digo, você acha que você vai ser salvo só porque você foi lá e tomou um banho de água ou pertence a alguma denominação porque você dá o seu dízimo? Não, meus irmãos. Nós não somos salvos por esses ritos. Nós somos salvos por aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Tomamos o modo de vida de Cristo em nossas vidas, renunciamos à nossa natureza e passamos a viver a pessoa de Cristo em nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos atentar, nós precisamos tomar um chacoalhão toda hora para acordar, meus irmãos. Porque às vezes as pessoas ouvem a palavra, elas até falam, realmente eu não estou andando, realmente essa palavra veio de encontro, mas você só foi ouvinte da palavra. Deus não está mandando você ser só ouvinte da palavra. Você tem que ser um praticante da palavra de Deus, meu irmão. Você tem que ter temor de Deus no teu coração. As pessoas estão andando no mundo parecendo, sabe, esperando algo acontecer. Elas estão esperando algo acontecer. Meu irmão, você não espere algo acontecer. Faça acontecer na tua vida a santificação. Porque se amanhã ou depois você partir, meus irmãos, você vai estar com Cristo. As pessoas vivem como que o amanhã delas, a morte delas estaria muito longe. Meus irmãos, eu digo, viva cada dia como ele fosse o último. Se você durar 50 anos, glória a Deus. Amém? Se você durar, mas dure 50 anos, fazendo cada dia da sua vida um dia que, se você partir, você vai estar com Cristo, meu irmão. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Ninguém gosta de ouvir. Esse pastor parece que as pessoas vão morrer amanhã. Amanhã, tem pessoas que falam, esse pastor prega desse jeito, parece que todo mundo vai morrer amanhã, né? Não vai. Lógico que não vai morrer todo mundo amanhã. Pode ser depois de amanhã, mas amanhã não. Mas eu digo, independente de qualquer coisa, meus irmãos, nós temos assistido a gente que já tem ali uma caminhada de anos nessa vida. Quantas pessoas a gente viu partir? Quantas almas a gente já viu partir? Meus irmãos, às vezes eu paro e a gente faz um breve relato da nossa vida, de quantas pessoas a gente conheceu, quantas pessoas já estiveram com a gente,
E foi muitas, meus irmãos, muitas almas que já não estão mais aqui. Tem hora que eu não quero nem pensar onde elas estão, porque não cabe a mim julgar, o Senhor que sabe. Mas se as pessoas não estiverem andando conforme a palavra, não aceitarem o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, a palavra já testifica para onde eles vão, meus irmãos. Eu digo, nós precisamos realmente atentar à palavra de Deus, meu irmão. Não fique no pecado, meus irmãos, não dê brecha, não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, meu irmão, não deis lugar ao diabo. Eu digo que Deus é misericordioso, Deus, meu irmão, porque o diabo, ele não pode levar ninguém sem Deus permitir. Nós vemos que Satanás, para levar as almas, ele tem que ir lá e falar, essa alma eu vou levar hoje. Porque nós vemos na passagem daquele homem que as suas fazendas deram em abundância, que ele disse que ele destruiria o seu celeiro e faria outros maiores para que a sua alma descansasse, mas o Senhor disse, louco, hoje pedirão a sua alma. Então, nós vemos, meus irmãos, que as pessoas, elas estão andando aí de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos atentar no evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Deus não mudou, Deus não é mutante, Deus não muda, meus irmãos, Ele não muda. As pessoas querem mudar Deus, mas Deus não muda, porque as pessoas vão para uma modernidade, acho que ficam moderno, né? As pessoas acham que estão num mundo mais evoluído, então elas acham que Deus também tem que acompanhar, porque esse Deus lá, o Deus de Abraão, ele é meio arcaico, esse Deus de Abraão é meio arcaico, então esse Deus tem que acompanhar a nossa evolução, é isso? Quer dizer, o homem é mutante, mas Deus não. Deus continua o mesmo? Deus continua o mesmo. Eu digo, meu irmão, vamos atentar por tudo que está acontecendo com o evangelho. Nós precisamos ficar na palavra, na doutrina dos apóstolos, na doutrina realmente que santifica. Não existe outro parâmetro, meu irmão, se não for as escrituras sagradas. Até esses dias eu estou falando, não tem, você que não tem que se basear em livro, lá porque o autor do livro tal, ele deu lá uma explicação. Meus irmãos, toda a explicação que sai fora da palavra de Deus, seja anátema. Meus irmãos, o que eu tenho escutado de revelação sem fundo, meus irmãos, que a gente bate, porque é interessante que a gente olha e traz para a palavra, e eu digo, de onde ele tirou isso? Do imaginário? Meus irmãos, o maior problema é aonde Satanás quer trabalhar, no imaginário. Se nós pegarmos hoje as seitas que estão criadas aí, foram de homens que estiveram dentro do nosso meio como protestantes, meus irmãos, e acabaram pelo imaginário se desviando e criando as suas denominações com as heresias, porque passaram das escrituras. Nós não podemos passar das escrituras, meus irmãos. Nós temos que ficar dentro da palavra de Deus. E hoje, né? Hoje, então, se assina embaixo. Um vai lá, adultera, pastor adultera, casa com outro pastor vai lá, assina embaixo. Meu irmão, nós não temos que assinar pecado de ninguém. Se eu tenho um amigo, um irmão que é pastor, e a gente prega junto, enquanto a gente está andando junto, mas a partir do momento que amanhã ele deixar a esposa dele e ele casar com outra, meu irmão, eu tô fora, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, eu posso ir lá e realmente repreender ele por causa do pecado, meus irmãos. Mas a gente não tem concordância com o pecado. Nós não temos concordância com o pecado, meus irmãos. Quer dizer, nós continuamos amando as almas, mas não temos concordância com o pecado. Não podemos ter concordância com o pecado, meus irmãos. Às vezes uma pessoa vai lá, comete um crime, rouba, um ladrão. A gente vai lá, prega o evangelho para ele, meus irmãos, porque amamos ele, mas ele tem que cumprir a pena por causa do erro. Agora, do mesmo jeito, meu irmão, se uma pessoa que conhece o evangelho e deve ter temor para não fazer aquilo,
e faz, ela está realmente pisando o sangue de Cristo, meus irmãos, desfazendo da palavra de Deus. Então, meus irmãos, que concordância nós temos com aqueles que são de Belial? Nenhuma. Nós temos concordância com aqueles que são de Jesus. Com o Salmo 50, ele começa um pouquinho mais profundo, e Deus realmente não quer sacrifício do homem, porque tudo pertence a Ele, mas nós vamos lá, 50:16. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca? Vistes que odeia correção, lança as minhas palavras para de trás de ti. Quando vês um ladrão, consente com ele, tem a sua parte com os adúlteros, solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe engano. Assenta a falar contra teu irmão, fala mal contra o filho da tua mãe. Essas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te erguerei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaço, sem haver quem possa vos livrar. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50, meu irmão. É bom nós meditarmos. Aleluia. Olha aqui. Mas diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca? Olha isso. Ele está falando do ímpio. Mas ao ímpio diz Deus. Eu digo, meus irmãos, tem muita gente que está dentro da igreja, mas é ímpio ainda. Por que é ímpio? Porque, na verdade, eles vão lá, recitam os estatutos de Deus, toma aliança na boca deles. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, a partir do momento que nós realmente confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos fazendo um pacto, nós estamos fazendo uma aliança. Estamos fazendo uma aliança de guardar a sua lei, de guardar os seus mandamentos, andar, aleluia, na santificação, renunciando à velha natureza, renunciando os pecados. Mas o que nós estamos vendo, meus irmãos? Um povo realmente que está tomando os estatutos, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas como que está a vida desse povo, meus irmãos? Como que está a vida deste povo? Aí nós pegamos um monte de cristão no meio dos adúlteros. Olha isso, que a palavra é forte, hein, meus irmãos? É o Salmo 50, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Amém? Visto que odeias a correção, lança as minhas palavras para de trás de ti. Quando vês um ladrão, consente com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Meus irmãos, como é bom os irmãos viverem em união. Como é bom nós vivermos com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro, glória a Deus. Mas nós temos um povo realmente nécio. Eu estava falando. Os agentes secretos de Jesus, meus irmãos. Os agentes secretos de Jesus, meus irmãos. Na igreja, eles mostram a sua identidade, que são homens de Deus. Confessam o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da sua vida. Mas quando eles estão no mundo, meus irmãos, eles escondem essa característica cristã e eles começam a viver como o mundo vive. Estão no meio dos adúlteros, estão no meio dos escarnecedores, estão na roda dos escarnecedores. Se detém no caminho do pecador. Se detém no caminho do pecador, meus irmãos. A Bíblia, o Salmo 1 diz pra gente não tomar conselho do ímpio. Como que eu vou tomar conselho do ímpio, meu irmão? Nosso conselho tem que vir de Deus. Nosso conselho tem que vir do Senhor, aleluia. Então, as pessoas, elas buscam tudo aquilo que Deus abomina. O escárnio Deus abomina. E eu já tenho pregado a respeito do escárnio, meus irmãos. O escárnio é uma zombaria. Você vê que toda coisa de escárnio, as pessoas estão envolvidas com escárnio. O escárnio zomba das pessoas, meus irmãos. O escárnio desfaz das pessoas. O escárnio denigre as pessoas, meus irmãos. E o mundo, para dar alegria, usa o escárnio.
os meios de comunicação usam os escárnios, os artistas usam o escárnio. E será que Deus aprova o escárnio, meu irmão? Ele reprova, meus irmãos. Primeiro, que Deus criou o homem e por causa do pecado, o Senhor diz: ande lúcido em todo momento, ordena os teus passos, que a tua palavra que sai da sua boca seja sim, sim, não, não. Vigie em todo o tempo, o vosso adversário está ao teu derredor. Deus quer a nossa lucidez, o Senhor quer a nossa mente firme, sabe o que é uma mente firme em todo momento? Vigia em todo o tempo, o teu adversário está ao teu derredor. Não deis lugar para o diabo, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma chocarrice. Eita nós, hein? Meus irmãos, ai pastor, mas é demais, hein pastor? Esse pastor não pode nem dar uma risadinha. Pode, meu irmão. Alegria, amém? O Senhor diz para a gente servir Ele com alegria, amém? Para a gente se regozijar, mas um regozijo santo, puro. Amém? Alegres, é tremendo. O diabo, meus irmãos, o que mais faz é tirar o homem da sua lucidez, fazer o homem viajar, o imaginário, é isso. Então, o negócio do diabo é roubar a realidade do homem no qual ele tem que viver para Deus e fazer transfigurar nas viagens, meus irmãos, o mundo de fantasia, o mundo de fadas, o mundo de magia. É aí onde o diabo te quer, no mundo de magia. As princesas, os príncipes, a Cinderela, então tudo aquilo ali. O escárnio, meu irmão, o escárnio, ele vem. Deus te quer lúcido. Deus te quer lúcido, aleluia, a lucidez, porque quando você está lúcido, meu irmão, você não dá lugar para o diabo, você vigia em todo o tempo, você sabe que o teu adversário, meu irmão, ele quer uma brecha, e Satanás, ele vem roubar toda a tua atenção, e nós precisamos vigiar, meus irmãos. Por que será que Deus abomina aqueles que bebem, aqueles realmente que estão nos banquetes de vinho, com os comilão de carne? Será que Deus abominava isso já em todo o Velho Testamento, meus irmãos? Porque a zombaria já existia, e eu digo, meus irmãos, nós precisamos vigiar. Sede santo. Você precisa vigiar, meu irmão e minha irmã, em todo o tempo, porque o diabo veio para roubar a nossa salvação, mas o Senhor diz: guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Meus irmãos, é melhor a gente andar na seriedade com Deus, na fidelidade com Deus. Anda com fidelidade. Presta atenção, meus irmãos. A gente não precisa ficar rude por causa disso. A gente não precisa ficar rude, meus irmãos, porque a gente tem que equilibrar também duas coisas. Porque muitas vezes essa santificação deixa os irmãos meio duros. E nós precisamos vigiar. Uma coisa que você precisa aprender é repudiar o pecado e amar o pecador. Então, você tem que aprender a andar desse jeito, meus irmãos. Eu não concordo com o teu pecado, eu te amo, mas eu não concordo com o teu pecado. Então, é isso, meus irmãos, eu não concordo, tá? Então, a partir do momento que você está andando no pecado, eu não posso andar com você. Mas eu continuo amando você. Mas eu não posso ter concordância com o teu pecado. É isso que o Salmo 50 está falando. Quer dizer, quando você vê um adúltero, tem parte com ele. Consentes em andar com o ladrão. Consente o ladrão, meus irmãos. Quantas vezes nós vemos as pessoas usarem de uma forma enganosa de ganhar o dinheiro com a mão enganosa. Pessoas que têm dois pesos, duas medidas. Então nós precisamos vigiar. Deus abomina todas essas coisas, meus irmãos. Dinheiro que entra realmente fraudulento, dinheiro com a mão enganosa. Nós precisamos vigiar em todo o tempo, meus irmãos, em todo o tempo. Eu até digo, se você tem que dar alguma oferta para Deus, meu irmão, a oferta tem que ser sem mancha. Eu digo, se a tua oferta tiver mancha, nem dê. Tá? As nossas ofertas para Deus tem que ser sem mancha, sem mancha. Ainda que, eu ganhei 1 milhão, vou dar 100 mil reais ali para a igreja. Que jeito que veio esse dinheiro, meu irmão? Tudo sonegado, os impostos,
veio tudo enganado, teve ali um suborno. Que jeito que veio esse dinheiro, meu irmão? Então não dê. Ah, pastor, mas 100 mil para ajudar a obra? Não. Além de essa oferta não ser recebida pelo Senhor, aquele que aceita também está sendo subornado. Era isso que acontecia em Malaquias, meu irmão. E Deus reprovava exatamente os sacerdotes, porque eles estavam recebendo as ofertas manchadas do povo. Os sacerdotes estavam exatamente recebendo oferta com os homens tudo no pecado, tudo no erro. Aqueles que realmente ofereciam ofertas manchadas, tendo o perfeito para levar para Deus, mas levavam o manco com defeito. E as nossas ofertas, meus irmãos, têm que ser de um coração puro. Um coração puro, meu irmão. Se a tua oração tem a pureza, se os teus caminhos têm a pureza de Deus, meus irmãos, eu digo, a tua oração sobe. E eu digo, sabe o que Deus nos quer? Santo para eles. Deus nos quer um caminho de verdade, de santificação. O Senhor está pronto para nos atender. Mas como diz a palavra, os nossos pecados fazem separação. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Eu digo que tem muitos irmãos que realmente estão numa batalha espiritual, como eu ia entrar agora em Efésios 6, que estão orando, mas precisamos parar um pouco, meus irmãos, e ver realmente se nós temos nos revestido de toda a armadura de Deus com a santificação. Precisamos olhar realmente os caminhos que nós estamos andando, se são caminhos que agradam ao Senhor, se nós não estamos dando brecha, porque muitas vezes jejuamos, oramos, mas ainda nós temos dentro do nosso coração pesos que precisam ser tirados. Precisamos tirar muita coisa que está dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos. Ainda continuamos com a comunhão contaminada realmente de pessoas que não agradam a Deus, pessoas que estão totalmente no adultério, na fornicação, pessoas realmente que nós precisamos falar do Evangelho, ou pessoas realmente que não querem nada com Deus. Então nós temos que aprender a nos apartar daquilo exatamente que não agrada ao Senhor. Nós precisamos sair de todo o caminho errado, meu irmão. É isso. As pessoas querem, elas acham que, tudo bem, hoje eu fiz tudo errado, é tipo, pecou, tá limpo. Não, meu irmão, nós precisamos renúncia, nós precisamos ser regenerados, nós precisamos nos converter. A conversão, ela faz você sair do erro. A conversão faz você sair do pecado. A conversão traz temor a Deus. E Deus te chamou para você andar em temor com Ele. Aleluia. Deus que é um povo santo. O que mais Jesus fazia era estar ensinando a sua palavra. E o que mais Deus quer dentro da igreja hoje é a doutrina, é o ensinamento. Porque um povo sem profecia, um povo sem ensinamento, um povo sem doutrina, ele é um povo que se corrompe. Meu povo é destruído porque ele falta o conhecimento. E a palavra tem sumido de dentro das igrejas, meus irmãos, porque tomou lugar a um rito, tomou lugar ao louvor. Hoje você vai nas igrejas pregar, nem quero estar pregando muito nas igrejas, porque você vai pregar a mensagem, é 1 hora de louvor, 20 minutos para um, 20 minutos para outro, 10 minutos para a palavra. Que igreja é essa, meus irmãos? Que igreja é essa que nós estamos vivendo? Precisamos sim estar congregando, mas eu digo, procura achar uma igreja realmente com a porta estreita, meu irmão. Porque se não tiver, e Satanás, ele não quer a palavra dentro da igreja. Ele não quer a doutrina dentro da igreja. Então os falsos apóstolos, meus irmãos, já estão aí. As igrejas que não têm doutrina. Doutrina não é usos e costume, não, meus irmãos. Eu estou falando doutrina do ensinamento da palavra de Deus. Como o homem deve andar na presença de Deus. Como o homem deve andar no caminho da justiça. A doutrina, ela tem que estar na igreja, meus irmãos. E nós temos realmente que bater em cima. Esses pastores precisam acordar. Todos esses pastores que estão na frente da igreja, eles precisam despertar, realmente ter tempo. Eles precisam ter tempo de preparar uma mensagem para a igreja, meus irmãos. Eu digo que o pastor que é separado para a obra, ele tem que ter tempo para orar, ele tem que ter tempo para meditar na palavra, meus irmãos. Ele tem que ter tempo. Eu digo, se o Senhor nos alistou exatamente para sermos pastores, meus irmãos, se o Senhor te chamou para ser pastor, presta atenção, você tem que se dedicar à obra no qual Deus entregou na sua mão.
se dedica, faça de todo o seu coração, faça com força as almas que Deus tem colocado. Nós temos uma responsabilidade com as almas, meus irmãos. Nós não somos guias de cego, não, meus irmãos. Nós somos guias de um povo que Deus vai salvar. Aleluia. E nós precisamos estar pregando a verdade, ensinando o caminho no qual eles devem andar. Nós temos que tirar eles do erro, temos que tirar eles do engano, temos que tirar eles do caminho da morte e colocarmos no caminho da luz. É tempo, meus irmãos, de parar com esse ritual. O povo aprendeu um rito e vem tudo igual, mesmo rito. Eles olham um pregar, a pregação é a mesma. Você pega um, a mensagem vai passando do outro. Aí um olha lá estão pondo 20 louvor, aqui também vão botar 20 louvor. Meus irmãos, o parâmetro é as escrituras. O parâmetro, meu irmão, é a palavra. O parâmetro é a doutrina. Nós precisamos parar de enfeitar a campanha em cima de campanha. É isso, é aquilo. Não, meus irmãos, cadê a palavra de Deus? Imagina se cada igreja, meus irmãos, tivesse 4 cultos por semana e 4 cultos tivesse 1h30 de palavra. Meus irmãos, eu digo que muitas vidas estariam sendo transformada, porque está faltando a palavra já. Meus irmãos, o povo, meus irmãos, está sem alimento. O povo está perecendo. Por quê, meus irmãos? Os guias são cegos. Os guias são cegos, meus irmãos. Eu digo, é tempo de despertar. É tempo de voltar ao verdadeiro e vivo caminho. O caminho da salvação. O caminho da salvação. Deus está falando, meus irmãos, e Deus está falando com o povo. Glória a Deus, eu dou glória a Deus que Deus está falando com o povo. Glória a Deus, e está despertando o povo. Louvado é o nome do Senhor. Como é tremendo quando eu escuto os irmãos, aleluia, que estão sendo alimentados pela palavra, que estão abrindo seus olhos exatamente para Deus, que estão endireitando os seus caminhos e a sua vida. É tremendo, é um testemunho tremendo, meus irmãos, aleluia. E nós precisamos ficar nesse verdadeiro e vivo caminho. Não podemos sair deste caminho. É tempo de transformação. Não deixa mais o diabo roubar mais o seu tempo. Não ande mais, meus irmãos. Nós precisamos realmente se esforçar. Tem que ter força, meu irmão, tem que ter força. A natureza não quer, a natureza carnal não quer orar, não quer se dedicar. Meus irmãos, não se entregue a esta vida de qualquer jeito. Meus irmãos, nós precisamos lutar, meus irmãos. O Senhor diz para a gente se esforçar, o Senhor diz para a gente ter ânimo, o Senhor diz pra gente ter perseverança, aleluia, glória a Deus. O Senhor diz pra gente exatamente estar guardando os seus mandamentos. Nós precisamos estar renunciando, nós precisamos realmente tomar o capacete da salvação, ser revestido de toda a justiça de Deus, meus irmãos. Nós precisamos estar revestidos desta glória de Deus, e eu creio que Deus está movendo caminhos, eu creio que Deus está movendo a sua vida, glória a Deus. Eu vejo que Deus já está movendo almas, movendo vidas. Antigamente as palavras saíam da sua boca, as suas orações eram vãs, eram vazias, mas Deus já está ouvindo o teu clamor, Alabassuri Andrecoubia, porque você tem se chegado a Deus com o coração. As palavras do Senhor têm transformado a sua vida, a palavra de Deus tem moldado o seu coração, aleluia. Ai, quando a palavra desce, ela toca dentro de você, que há um temor, porque o Espírito Santo, ele já está limpando todo o teu ser, minha irmã, aleluia. O Espírito Santo já vai limpando, vai tirando tudo, vai nos adornando, e a palavra ela entra, e há uma sede de ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai nos dando essa sede, e vai colocando essa sede, aleluia, glória a Deus. Tem gente que já não consegue mais dormir sem ouvir uma mensagem, ele precisa, porque a sua alma carece, tem fome, tem sede de Deus, Esse é o caminho da glória, meu irmão e minha irmã. Toma o caminho da glória,
glória. A tua alma tem que estar sedenta pela palavra de Deus, sedenta pela santidade, sedenta para ouvir a mensagem do Senhor, aleluia. Quando você fala, eu preciso ouvir alguma coisa, hoje eu preciso ouvir alguma coisa, eu preciso tirar mais algo de dentro de mim, que essa palavra que desça, ela desça como manancial de águas limpas, limpando todo o meu ser, limpando tudo isso, Senhor. Tem gente falando, Senhor, eu quero mudar, eu quero transformar, não quero ser igual, mas o Senhor está te mudando, está moldando, está fazendo um vaso novo. É a unção do Senhor que desce como uma enxurrada dentro do seu coração e te aviva, e te dá ânimo, e te dá alegria, e te dá paz, e te dá renovo, e o Senhor te abençoa. Glória a Deus, o Deus que cura a tua enfermidade. Eu digo, se tem alguma enfermidade no teu corpo, em nome de Jesus, que Deus te cure, que Deus toque agora, em nome de Jesus, todo este mal saia, toda esta enfermidade saia do seu corpo, que Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te liberta, Ele que derrama a paz, uma libertação dentro da sua alma, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Precisamos estar glorificando a Deus, né? Tremendo quando nós estamos glorificando ao Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos estar fortalecidos, porque esta vontade de Deus, a vossa santificação, amém? Para a gente se abster realmente de tudo aquilo que não agrada a Deus. Precisamos estar cheio da glória, cheio do poder, porque a glória do Senhor enche toda a terra. A glória do Senhor enche a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Vamos ficando por aqui. Vai lá no mural. Glória a Deus. Cadê os irmãos? Nós precisamos continuar com a mensagem de Deus, alcançar as vidas. E você também faz parte desta programação. Aleluia. Você faz parte, aleluia, do reino, porque o Senhor nos chamou para a eternidade. Meu irmão e minha irmã. Então alegra o teu coração. Amém? E Deus te abençoe. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Amém.